Bom dia, mais um dia, mês de fevereiro, 3 de fevereiro, olha que data linda, maravilhosa. Gente, eu amo o mês de fevereiro, e vocês? Gostam do mês de fevereiro? Eu amo o mês de fevereiro, amo fevereiro. Fevereiro, para mim, já era lindo, acho que talvez por causa do carnaval. Os meus pais se conheceram no mês de fevereiro, no carnaval. Eu sempre, desde criança, gostei muito de carnaval. Hoje até que eu não estou tão ligada ao carnaval assim, mas sempre amei carnaval, desde criança. Minha mãe fazia fantasias para mim, para minha irmã, né? Meu irmão ainda, quando eu era bem criança, meu irmão só nasceu quando eu tinha 10 anos, né? Então a gente curtia muito, né? Era um momento de festa. E agora eu amo mais ainda porque o meu filho nasceu no mês de fevereiro, né? No dia 11 de fevereiro. Semana que vem aí estaremos, essa semana já, né? Estaremos em festas aí para poder comemorar a vida do meu filho. Então, fevereiro para mim é um mês muito especial, de muita alegria, de muitas comemorações, boas lembranças, né? E aí seguimos. Estou aqui convidando algumas pessoas para a live. Para quem não me conhece, passar por aqui, eu sou Sheila Querido, sou psicóloga, fez 30 anos de psicologia. Olá, Ilu! 30 anos de psicologia e 15 anos de constelação familiar, né? São muitas histórias, familiar e empresarial, são muitas histórias de transformação. Sabe quando a gente acha que... Opa, tem uns avisos aqui. Ah, tá. Sabe quando a gente acha que... Fala assim, nossa, qual é a nossa missão de vida, né? Tá, só tá dando um sinal aqui, espera aí. Deixa eu só arrumar aqui. Ok. Acho que foram os convites que eu mandei, alguns não. Ok, tomara que vocês estejam me ouvindo aí. Vamos lá, pronto. Tá. Sabe quando às vezes a gente fica indeciso, né? O que vai acontecer da nossa vida, né? Hoje eu acordei e comecei a cantar Como será o amanhã? Responda quem puder, né? Quem sabe é Deus, né? Às vezes a gente tem umas dúvidas, né? Tem dois caminhos a seguir, duas coisas para fazer, você tem que escolher uma. E eu acho que escolher a profissão de psicologia, eu acho que já estava de alguma forma, né? Foi um grande encontro na minha vida. E a constelação familiar também foi um grande encontro na minha vida. Faria tudo novamente, faria tudo de novo, faria tudo. E vocês aí, tem alguma coisa que vocês fariam tudo de novo na vida de vocês? Que por mais que de repente tinha tido sacrifício, desafios, né? E vocês já tiveram isso? Bom dia, Alácia, é isso mesmo? Já tiveram dias assim, né, de falar, e agora, o que eu faço da minha vida, o que eu vou fazer? E de repente, né, acontece algo diferente, ou às vezes a gente está ali persistindo em fazer algo que parece que não dá certo, aí quando você relaxa, daí começam a acontecer, assim, né? Ah, olha só, você está na metade do curso de psicologia, que maravilha, que maravilha. Mas você já faz acolhimento sistêmico, é? Me conte. Oi, Sandra, a nossa rainha do Carnaval de Jacareí, que vai arrasar esse ano na nossa avenida. Uau, isso é muito bom. Eu queria estar em Jacareí para te ver. Vou acompanhando de longe. Gente, então, né? Na verdade, eu estou falando de assuntos contrários do que eu vim para conversar hoje. Eu estou começando aqui. Olha que legal, você tem a formação de constelação e agora está estudando psicologia. Isso é muito legal, uma sustenta a outra, né? A constelação, ela tem muitas linhas, né? Nós que já estudamos psicologia, você que está estudando psicologia, né? Bom dia, Sandra.
Nós que estamos já estudando, a gente, ao ler, né, os livros do Bert Helling de constelação familiar, a gente vê, né, muitas linhas da psicologia ali embasada. Eu lamento muito, né, dessa briga que existe. A constelação ela é muito aliada da psicologia, né? Bem dom, né? Temos os nossos dons, né? Esses dons que nascem com a gente não sabe de onde vem, né? Eu vendo a Sandra falar ali, né, do dom, mas falando ainda, né, concluindo, eu às vezes mudo de assunto, né, gente, assim, rapidinho, mas ainda concluindo, né, essa questão da psicologia, da constelação, né, se não viesse, se tivesse mais harmonia, é que as pessoas têm uma tendência de ser excludente, julgadora, sem antes conhecer, né? Eu sei que existe uma guerra aí no judiciário, que tem pessoas querendo tirar, porque aconteceu sim um episódio que nem nós consteladores aprovamos, que nem nós concordamos com o que aconteceu, né? Diante de um episódio, muitas pessoas falam mal da constelação sem entender. E assim também, né? Muitas pessoas falam, a constelação, às vezes até eu, né, falo assim, determinadas coisas acontecem porque tem, hoje eu vou falar disso, né? Determinadas coisas acontecem porque tem um problema lá da nossa ancestralidade. Sim, isso não significa que o nosso problema hoje não tem outras formas de resolver, mas a experiência fala, né? Já estou chegando na 10ª constelação para facilitar. A experiência fala que quando a gente desata esse nó lá atrás, a nossa vida aqui também melhora, né? Mas isso não significa, por exemplo, eu quero emagrecer. Vamos lá, vou emagrecer. Eu já fiz constelação para emagrecer lá atrás, quando eu estudava, né? Tira totalmente aquela sua ansiedade de comer, tira tudo, né? Nem precisa de um tal remédio que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, não precisa aplicar nada na barriga. Sim, emagreci na época, sim, né? E não voltei a engordar do jeito que eu era antes, né? Mas o que precisa? Uma tomada de... Quando a gente toma consciência de determinadas coisas, nossas células também modificam, a informação neurológica modifica, a ansiedade, os sentimentos modificam. Mas aí cabe a gente ter um novo padrão de vida. A gente precisa mudar o nosso mindset. A gente precisa mudar nosso pensamento para as coisas poderem lidar, para as coisas também terem força. Não é só uma varinha. A constelação não é uma vara mágica que toca na nossa cabeça e fala, nossa, tudo mudou. Não. É uma transformação que exige da gente também uma transformação. Se a pessoa não quer transformar, né? Eu sou muito ciumenta, eu tenho muitos ciúmes, tá? Vem na constelação, vê o nascedouro de onde é aquele ciúme, que muitas vezes é de um medo muito grande, e de medo muitas vezes vinculados com histórias dos nossos antepassados, a maneira de lidar, né? Ou às vezes alguma questão da nossa infância que a gente perdeu, enfim, né? E aí nós acabamos inconscientemente tendo um padrão. A partir do momento que eu sei daquele padrão, a partir do momento que eu sei de como foi, né, o nascedouro daquele meu ciúmes, eu posso não ter mais ciúmes quando alguma coisa acontece. Porém, se eu não evoluo, se eu também não vou para terapia, se eu também não faço uma atividade consciente, agora eu tenho consciência do porquê. Esse ciúmes não é meu, era lá da minha avó com o meu avô. E aí eu continuo a falar, não, como que eu vou mudar o padrão? Se eu ficar boazinha, se eu ficar em silêncio, se eu não manifestar ciúmes, como que a pessoa vai ficar do meu lado, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Aí se eu começo a ter medo e não lido com aquilo, apesar de ter consciência, os ciúmes, eu vou alimentar os ciúmes novamente, percebe? Então, quando a gente toma consciência, eu falo, às vezes nem toda pessoa está preparada para uma constelação familiar, né? Porque ela precisa, a partir do momento, eu
tive uma aluna que nós somos amigas de colégio, né? A Maria Luísa, ela sempre usava uma frase no curso: ah, agora eu vi, não tem como desver. Né? Então é isso, a constelação revela, mostra. Né? Olá, Maria Celeste, como você está? Erenice também, que legal vocês passando por aqui. Eu sei que é difícil esse horário, né? Mas vamos lá. Né? A Sandra falou, é dom, né? A Sandra tem o dom, ela é excelente cabeleireira, transista. Nossa, e é dom mesmo, que desde a infância era ela que fazia os penteados diferentes, que fazia algo diferente. E ela é uma mulher muito linda, né? Por onde ela passa, ela chama muita atenção, mas ela sempre foi muito competente. Então, algumas coisas vêm do nosso dom, e o nosso dom vem de onde, gente? Nasceu em nós, assim, do nada, fez tchum! Sheila, você será psicóloga, boa ouvinte. Gente, a minha avó, paterna e materna, as duas avós, a Maria do Carmo e a Amélia, elas eram ótimas ouvintes nossas, das crianças. Nós vivíamos rodeados em volta delas, elas contando histórias, percebendo, dando conselhos para nós crianças, brincando conosco, né? E eu sempre falava assim, nossa, eu queria ser curandeira. Sempre uma época da minha vida eu falava, eu quero ser curandeira, eu quero ser curandeira. Eu fui até fazer um curso, né, para entender um pouco das ervas, para entender um pouco de benzimento, né? Eu fui fazer um curso de benzimento, só que era um curso mais, era com físico, né? Em Limeira, eu fui, ia para lá uma vez por mês, passava um fim de semana lá. Inclusive foi nesse curso que eu me tornei vegetariana por um bom tempo, né? Por mais de 3 anos da minha vida, eu não comi carne nenhuma. Nenhuma. E foi através desse curso. E aí eu falava, nossa, por que eu quero tanto ser benzedeira, curandeira? Aí, conversando, né, com os meus tios, quando eu tinha os tios ainda, que são os parentes, os irmãos da minha mãe, né, que foram todos embora, eles contavam de uma bisavó, tataravó minha, né, que ela era forte como eu, e, e ela benzia as crianças, ela benzia as pessoas, elas curavam as pessoas, né? Que ótimo, Maria Celeste, adoro essas passadinhas. Eu sei que aqui são passadinhas. Depois vai ficar gravado aqui, aí se vocês quiserem, dar mais uma espiada, né? Mas vou falar sobre procrastinação hoje, né? E essa minha tataravó, né, ela benzia e as pessoas vinham muito nela, né? Então, tudo tá, se a gente procurar mesmo, né, se a gente fizer aquela árvore genealógica da nossa vida e pudéssemos saber detalhes da vida dos nossos antepassados, nós, com certeza, nós acharíamos alguém muito parecido com a gente, né? É que a gente não tem essa possibilidade de revisitar todo o nosso passado, mas a força, né, os dons estão em nós, né? Estão em nós, todos nós. Vamos lá, vamos falar sobre procrastinação. Um assunto, né? Às vezes a gente faz e não consegue, não termina, não tem alguma coisa que desvia nosso olhar. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho do que, se vocês podem discordar, por favor, né, fale, caso eu falar algo muito estranho, que vocês falarem, nossa, Sheila, isso é muito estranho para mim, é só falar, tá bom? Primeiro, na questão da procrastinação aqui. Quem é que nunca deixou para amanhã, né? Quem é que nunca aconteceu isso, né? Hoje eu acordei 5:30 da manhã, falei, ai, vou pra academia, ai, que vontade de ficar aqui na cama. Falei, não, Sheila, vamos lá, vamos pra academia, né? Vamos fortalecer esses músculos aí e vamos que vamos. Daí fui, fiz lá, não fiz o melhor treino que eu já pude fazer, mas estava lá e fiz o melhor que eu podia hoje. Então, às vezes, né? Existem muitas coisas que podem afetar a nossa procrastinação, não é só uma coisa ou outra. Bom dia! Ótima terça-feira para você também.
Primeiro, né, eu acho que uma questão biológica. Eu acho que sempre, hoje, quando chega alguém falando que está muito cansado, que está estressado, que não consegue tal coisa, não, poxa, vamos fazer um check-up. Vamos ver como estão as nossas vitaminas, nossas proteínas, né, o nosso organismo. Às vezes, uma falta de uma vitaminazinha ali, B, D, A, sei lá, ou qual outra que pode, às vezes já restaura, né, a pessoa, e aquilo que parecia ser pesado passa a ser mais leve. Eu acho que isso sempre, né? Nas questões psicológicas, às vezes a gente tem muito medo de errar. Eu tenho medo de errar. Às vezes um perfeccionismo, né? Nada é perfeito nesse mundo. Tudo é tentativa e erro, né? Todos os aprendizados, muitas coisas que foram consolidadas tiveram erros antes. Errar. O importante é não perder, a gente pode recalcular a rota, mas não perder o foco para onde precisa ir, né? Às vezes é desafiante mesmo, às vezes tem coisas na nossa vida que a gente precisa pedir ajuda. E às vezes pedir ajuda dói, que dá uma sensação de, eu vou ter que pedir ajuda, vou mostrar que eu não sei, mostrar que eu não entendi. O ChatGPT não explica tudo. Às vezes a gente precisa de alguém ao nosso lado, né, mostrando ali, acendendo uma luzinha que a gente precisa. E a gente pode escolher as pessoas para poder nos ajudar também, né? A gente sabe que se a gente pedir ajuda para algumas pessoas, aquilo pode ser um problema ao invés de uma ajuda, mas se a gente tiver a sensibilidade para escolher alguém para pedir ajuda, isso pode ser bom, né? E a gente não vive sozinho. E às vezes vem aí, né, numa questão psicológica também, além do medo, a ansiedade. Quando a gente quer demais uma coisa, a gente quer demais algo e a gente sofre por antecedência, né? A gente não quer vivenciar aquilo que parece, né, vai demorar, que pode não acontecer, que pode errar, né? Para isso a gente precisa treino, precisa de contribuição de outras pessoas, né? Deixa eu ver o que a Sandra escreveu aqui. Sim, é sobre isso. Você acha que eu consigo, através da constelação, resolver isso? Procrastinar? Eu começo, vou bem, e quando chega no fim, vem algo que me bloqueia. Sim, né? Eu acho que isso que eu estou falando, é bom a gente fazer um check-up, sabe, Sandra? De ver, de repente, como que está o nosso organismo, a nossa parte biológica, né? Mas se é algo recorrente, que a gente tenta, e chega na hora, a gente morre na praia, né? Dizendo assim, a gente não consegue, parece que algo atrapalha, isso pode ser, sim, uma questão de ancestralidade. A constelação, eu já facilitei muitas constelações para as pessoas que tinham essas questões e elas conseguiram depois, né, me mandaram feedbacks falando, sim, que elas conseguiram concluir, né, fazer, validar, escolher melhor aquilo também que estava fazendo, né, e mostra, nós temos padrões, do mesmo jeito que a gente traz padrões genéticos parecidos com os nossos ancestrais, né, com nossos pais, com nossas mães, enfim, né, todos que vieram antes de nós, com nossos irmãos, né? Tem famílias que parecem, se não fosse um pouco mais velho, pareciam que eram todos irmãos gêmeos, né? Aqui em Piquete tem famílias que a gente olha assim, a gente sabe que é daquela família, porque a característica física é tão parecida, o jeito de falar, o jeito de gesticular, né? Eu tô aqui gesticulando, quem fazia isso era minha mãe, né? Minha mãe falava assim, né? Então, nosso jeito, o tom de voz, né? E todos os nossos órgãos, que não dá pra gente ver por dentro, mas também são parecidos, né? Funcionam de um jeito parecido. Porque é um padrão biológico, é um padrão de DNA. Também a epigenética mostra que os nossos padrões de conquistar, de gestos, de comportamentos também vêm, né? E se muitos dos nossos tentaram e não conseguiram, esse padrão também vem. E é recorrente. Se é recorrente, então, não. Tudo que dói em nós, gente, tudo que a gente tenta fazer e não sai de uma forma fluida, a constelação nos mostra que pode ser algo que não é nosso,
né? Se eu estou num relacionamento que dói aquilo, para viver com tal pessoa, dói muito, opa, acho que eu estou fazendo algo que não é meu. Tudo que é nosso é leve, tudo que é nosso é fluido, tudo que é nosso acontece, né? É lógico que é assim, não tem que ter esforço, é fluido, Sheila. Não. Tem o esforço, tem estratégia, tem a capacidade, tem a saúde ali envolvida, né? Mas às vezes tem tudo isso, mas não acontece, é recorrente. A constelação tem contribuído, sim, com muitas pessoas que têm questões assim de procrastinação, né? Tem pessoas que vão tomar a vitamina e vai falar, nossa, por que eu não vi isso antes? E começa a ter novas ideias, começa a fazer sinapse no cerebral e começa a ter novas ideias e acontece. Mas tem pessoas que mesmo assim, não. A constelação, ela vai no profundo, vai no nascedouro, né? Semana passada eu facilitei uma constelação para uma pessoa que ela falou assim, Sheila, eu ganho bem, eu tenho as minhas questões, mas o que eu ganho era para eu poder estar, assim, conseguindo muito mais coisas na minha vida. E vira e mexe, quando eu penso que eu vou conseguir, vem alguma coisa e eu tenho que pagar, eu tenho que fazer, eu tenho que não sei o que. Né? E a constelação dela mostrou que ela tinha uma questão lá com a mãe, né? Uma questão da família da mãe relacionada com alguém que não é uma pessoa negra, relacionada com alguém que estava vindo lá, o problema estava vindo lá de trás com questão da imigração, né? Pessoas que chegaram até aqui no Brasil, tentaram, mas não deram conta de tanta, né, um olhar para a fartura, para a abundância, mas não deram conta de cuidar do trabalho que precisava fazer aqui, né? Então é necessário, sim. Às vezes eu, né, lógico, eu trabalho com constelação, eu falo que esta ferramenta sim chega a mostrar, e não só mostrar, muitas vezes chega a trazer a compreensão, e quando se compreende, vem junto uma solução. Não estou falando que a constelação soluciona, a constelação promove a solução, tá certo? Tem muitas pessoas que saem da constelação entendendo tudo e falam, nossa, por que eu nunca parei para pensar nisso? E às vezes, gente, é reverenciar algo que aconteceu, é parar de julgar pessoas que estavam em situações parecidas com a nossa, mas que a gente não entende. Porque se a gente, é aquilo, se a gente não compreende, a gente repete o padrão. Eu já dei o exemplo aqui uma vez e vou dar esse exemplo novamente. Eu estava assistindo no ano passado lives das netas da Ana Carolina de Jesus, que é a escritora do livro Quarto de Despejo. Esse livro é um diário dela, quando ela morava na favela, em São Paulo, e ela contando o quanto que ela passou de fome, que as pessoas não acreditavam, que ela morava num quarto de despejo do Brasil, né, de São Paulo. E que ela passou fome, que ela passou necessidade, que ela precisava fazer trabalhos, né? E enfim, e que ela, depois que ela foi descoberta, que o livro dela começou a fazer sucesso, ela ganhou dinheiro e foi morar no bairro Santana, em São Paulo. Mas lá as pessoas não aceitavam uma mulher preta com seus filhos pretos, morando ali num lugar de classe média, né? Classe média alta. E ela acabou comprando um sítio, foi morar num sítio. E as netas contando que elas não sabiam da avó dela, elas não sabiam dessa história, elas não sabiam nada disso, e que elas passaram quase a mesma coisa que a avó dela passou. E elas tinham filhos e elas escreviam, mas, bobagem, para de escrever isso aí não vai dar em nada. Olha só, gente. Então, e elas passaram necessidade, foram empregadas domésticas, né? Enfim. E agora que elas estão, né, a partir desses últimos anos, que elas estão tomando isso, né? Elas falaram, nossa, eu sou neta, e convidaram ela para ir no museu, onde tinham várias coisas da avó dela. Ela falou, nossa, eu nunca soube disso da minha avó. Então, quando a gente não sabe da nossa história, a tendência é repetir. Essa máxima faz muito sentido para mim. Se eu não sei da minha história, se eu não sei da força do meu pai e da minha mãe, se eu não sei o que houve, como que lidaram, quais os traumas que eles tiveram,
né, dos nossos avós. A gente não sabe o nome às vezes a gente sabe o nome de um, dois bisavós, uma bisavó, dois bisavós, são 8. A gente sabe da história de 8 bisavós? A gente não sabe. Então a tendência é a gente ir repetindo novamente, né? A gente dá 10 passos para trás e vai recomeçando. A gente não aprende com a história da nossa ancestralidade, diferente de quem mora na África, diferente de quem mora no Japão, diferente, né? E por isso, muitas vezes, a gente enfraquece, porque a gente não sabe da nossa história. E a constelação, ela faz isso, ela reconta a história pra gente. Fala, olha, tá aqui a nascedora, quer reconciliar com isso? Faz uma reconciliação, né? Não só reconciliação, mas faz uma reparação, um olhar, né, de reparação. Fala, nossa, eu não faço parte dessa história, eu posso fazer diferente. Né? Comigo já aconteceu lá para não acontecer comigo aqui e eu não percebi, então eu continuo aqui, né? me prejudicando sem a necessidade. Então a constelação faz isso. Que é que ainda me prejudica, que estou ligado a isso, né? Estou lá ligado e posso fazer diferente. Eu pensei num exemplo muito bobo agora, mas eu vou falar. Eu lembro de uma amiga, ela tinha um nariz bem grande. A família toda tinha um nariz bem grande. E aí ela trabalhou, ela guardou um dinheiro, ela falou, vou fazer plástica. Vou honrar todas as pessoas da minha família que continuam com o nariz bem grande, mas eu vou fazer uma plástica. Né? E ela fez, ficou feliz. Né? Tem algumas coisas na vida que não dá para mudar. Tem algumas coisas que a gente vai tomar consciência e a gente vai conviver com aquilo de uma forma consciente, né? Sim, né, Irenice? Conhecer o nosso passado é promover, né, cura pra gente, né? Então, tem coisas que a gente vai tomar consciência mesmo na constelação e a gente vai começar a olhar aquilo de uma forma diferente. Mas isso não significa que vai ter cura, por exemplo. Mas vai ter um olhar diferenciado de respeito e você vai tomar consciência e falar, sim, isso faz parte da minha vida, porque né, é assim, e foi assim. Né? Eu não vou mudar, eu posso emagrecer, mas nunca, se eu não tiver uma doença de pele, a minha pele sempre será negra, graças a Deus. Né? Eu posso fazer uma plástica no meu nariz, mas eu sempre terei nariz. Percebe? A gente não vai mudar muito. Isso também faz parte de uma qualidade de vida, né? Mas tomar consciência muda tudo, muda o passado, né? Às vezes falar, a gente não muda o passado, mas às vezes a gente passa a compreender por que meu pai era tão azedo, tão áspero, tão nervoso, tão bravo. Aí a gente vai lá, revisita, né, um problema que tá lá com o papai. Às vezes o papai tá lá segurando uma... Gente, aqui tem cachorro, tem serra, eu mudei de lugar porque tá tendo reforma aqui no andar de baixo aqui de casa. Mas, enfim. Mas é muito... Né, tomar a consciência tomar a consciência muda toda uma visão, muda todo um passado. Se eu revisito lá e vejo que o meu pai foi, né, que eu estava falando, meu pai foi muito enérgico, e vejo, né, a dor que ele carregava da infância, da ausência, que muitos deles são crianças feridas, né, tem uma criança ferida dentro deles, que não conseguiram olhar para isso, para suas dores, e se tornaram adultos, pais, avós, né? E quando a gente olha, a gente muda o olhar para o pai, a gente agradece a vida e fala para ele, pai, apesar de, mãe, apesar de, obrigado pela vida, você disse sim à minha vida, né? Apesar de você não ter recebido amor, apesar de você ter ficado doente, apesar de você ter vindo de uma família que tinha tantos problemas, você disse sim à minha vida e só por isso eu sou grata, muito obrigada. Aí todas as outras coisas na vida ficam, na relação com o pai e com a mãe, ficam menores do que, né, que às vezes a gente coloca muito luz no problema e esquece de colocar luz. Esquece não, às vezes não tem consciência, né, de colocar luz no esforço, na capacidade que a pessoa teve de melhorar e trazer a nossa vida
né, para a realidade, nos tornar seres que somos. Então é isso. Então, ainda falando de procrastinação, vamos parar de estigmatizar, né? Hoje a gente está numa época que se alguém tem ansiedade, se alguém tem depressão, se alguém tem, né, tem a ação de procrastinar, vamos parar de olhar e falar, ah, é preguiça, ah, é azarado, ah, nunca dá certo. Não, tem alguma coisa além ali para a gente poder olhar. Né? A gente precisa ampliar nosso olhar para isso e buscar algo diferente, buscar uma maneira de poder contribuir, né? Acho que eu tenho falado muito com empresas, né, em questão de burnout. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais tem burnout, que mais é um dos países mais ansiosos do mundo. E olha, é o nosso país tropical, hein? Que a gente precisa ampliar nosso olhar. Não é só olhar para aquilo que está acontecendo ali, a gente precisa ampliar além, né? Eu já falava isso com os profissionais de educação na questão de saúde mental. Quando a gente vê uma criança esperneando, uma criança com dificuldade, uma criança, amplia o olhar, vai conhecer a família, percebe, tenta ver o que é, né? Nada melhor do que conversar sobre a linguagem dos sentimentos com as pessoas, né? Ver realmente o que elas estão sentindo, porque às vezes a dor é muito mais profunda do que o corpo e os comportamentos estão demonstrando, sabe? A dor pode ser muito mais profunda do que uma cara fechada, uma fisionomia fechada, um adolescente mostrando rebeldia, né? Quanto mais nos incomoda, pode ver, né, que ali também tem uma grande dor. E a gente precisa, assim, ressignificar, a gente precisa ressignificar as nossas vivências, né? Como a Sandra falou ali, trouxe, né? Não, algo que é recorrente na vida dela e que dói, né? E dói, algum comportamento, algo que a gente tenta fazer e não consegue, algo que a gente tenta terminar e não consegue, algo que a gente tenta realizar e não consegue. Esse olhar, né? Precisamos olhar aí para essa questão, ampliar. E a constelação, ela é uma grande lupa, sabe? Eu falo que ela é um aparelho de tomografia, não só para constelação familiar, mas para as empresas também, onde coloca lá e detecta onde está o nascedor. E nós, a gente precisa parar de olhar para nós como se fosse eu somente. Não, eu somos nós. Nós, né? Em mim estão os meus pais, está toda a cultura, toda questão biológica, toda a questão de epigenética. Nós estamos em ressonância mórfica e morfogenética com os nossos parentes, nossos familiares, nossos ancestrais, né? Nós estamos aqui agora, mas para a constelação não existe passado, futuro e presente, é aqui agora. Se a dor está aqui, se a dificuldade está aqui agora, ela pode estar ligada com algo lá no passado, ligada a algo na infância. Mas é aqui agora que ela se apresenta e é aqui agora que a gente precisa cuidar dela, né? E olhar para ela, e olhar de que forma? Profundamente, né? É muito engraçado, as pessoas falam assim, nossa, na constelação, na sessão de constelação eu senti isso, senti aquilo, senti... A gente não estranha falar no celular que a gente está aqui, como que vocês estão me vendo aí? A gente sabe que alguém fez essa tecnologia, mas o nosso corpo, a nossa mente já é esse aparelho há milhões de anos, milhões, milhares, milhares, milhares. A gente já transmite, a gente está conectado o tempo todo, não só com o que está acontecendo aqui agora, mas tudo que veio, que nos trouxe até aqui, né? E a gente não pode falar assim, o que estava lá ligado com meu avô, com meu bisavô. Gente, eu já facilitei constelação para questões de dependência química que estava ligado à 8ª geração. Começou o estupim lá. Era um terremoto, começou lá. Ainda está tremendo aqui, percebe? Ainda está tremendo, 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 tremendo. E é isso. Ok? Vamos lá. Sim, precisamos ressignificar nossas vivências. Isso é a chave para a cura. Começa bem assim, legal.
a gente vai se perceber, a gente vai cortando, né? Como se a gente tivesse ainda amarrado como as marionetes, né? Que a gente tem um limite de fazer as coisas, a gente tem um limite para conseguir as coisas. Mas às vezes a gente não precisa mais estar tão ligado, tantas lealdades familiares, tantos problemas que já tiveram. Qual família não teve problema? Qual família não teve briga? E falando, né, pensando lá em 10 gerações, 2.100 e poucas pessoas, que eu costumava dizer, né, nos meus primeiros workshops, imagina uma cidade inteira, né, de 100 mil habitantes, né, 300 anos lá. Pensar que aquela cidade é só de parente nosso. Tem gente na periferia, tem gente no casarão, tem gente na prefeitura, tem gente fazendo bem, tem gente fazendo mal, tem gente presa, tem gente traindo, tem gente. Então, nosso sistema familiar teve tudo, gente. Não adianta a gente olhar na TV e falar: nossa, olha lá que fulano fez, olhar aqui na internet, olha o que tá fazendo. Uma partezinha nossa já fez. Então vamos parar com esse negócio de julgar e olhar mais. Doeu, não vai ficar. Se dói o corpo, a gente não vai ao médico correndo. Se a gente está com problema de questões comportamentais, relacionais, vamos olhar para isso também. Né? Vai ficar esperando doer, vai passar uma vida inteira falando: nossa, por que isso acontece comigo? Né? Se hoje tem várias técnicas, né? E até tecnologia, a gente não pode falar tecnologia, mas é uma tecnologia avançadíssima do ser humano, né? E relacional também, que nós não nascemos sozinhos, né? E como dizem lá, eu gostei muito de um exemplo uma vez que o Décio, que é médico e deixou a pediatria para ser constelador familiar e empresarial, que ele fala assim: imagina se a gente fosse sozinho, né? A gente não estaria aqui, né? Imagina, daí ele deu o exemplo assim: vamos pensar lá nos homens da caverna lá, que eles saíam em bando para poder caçar, né? Eles saíam em bando para poder caçar. E aí tem lá um adolescente que fala: não, eu vou sair sozinho, porque eu tô cansado, vocês mandam muito em mim, eu vou caçar sozinho. Esse menino não sobreviveu, né? E se todos quisessem sair sozinhos, ninguém sobreviveria, não estaríamos aqui. Então é em grupo, a gente precisa, né, aprender. E o primeiro grupo que a gente precisa aprender e aprofundar é o nosso sistema familiar, né? Se a gente não tem se a gente não tem uma boa relação, que nós não temos uma relação profunda, porque nós não temos esse costume de saber das histórias dos nossos antepassados, a gente sabe só frações, né, conscientemente. Se tivéssemos mais consciência do que eles viveram, talvez nós teríamos menos problemas. E é o que a constelação familiar faz, né, de ir lá no inconsciente coletivo, acessar de uma forma muito natural, através desse grande aparelho celular que nós somos, que emite aí as informações necessárias naquele momento da constelação, para que a gente possa acessar algo importantíssimo para que a nossa vida flua, para que a gente possa viver do jeito que a gente merece. Tá bom? Eu quero convidar você. Tem uma frase aqui: sim, precisamos ressignificar nossas vivências, essa é a chave para nossa melhoria, né? Sim, a gente, começando assim, a gente vai longe. E para isso precisa ter técnicas, né, sérias, pessoas sérias para isso. Falando nisso, pessoas sérias, eu estou com a matrícula aberta da minha 17ª turma de extensão universitária em constelação familiar. Eu dei uma repaginada nessa nova turma. Terão 12 módulos em 6 meses e meio. Gente, é um mergulho no profundo da alma. Sheila, eu não quero ser consteladora, mas eu quero fazer o curso. Venha, até um determinado módulo você participa para o desenvolvimento pessoal. Venha conversar, se você conhece alguém que tem vontade de ser constelador, né, de contribuir com a vida das pessoas de uma maneira respeitosa, ética
Este curso traz isso para você e você sai e se torna um ótimo constelador. Tem muitas, são mais de 180 pessoas já formadas no Instituto Sheila Queridos e todos eles falam que o curso afetou, né, chegou lá onde eles esperavam e fizeram muito bem. Eu brinco que eu queria tirar uma foto antes e depois, quando as pessoas se formam, né? Porque é muita diferença, é muito bom ali. Bom, eu agradeço a presença de quem pôde passar por aqui. Essa live ficará gravada também no YouTube. Gente, se vocês quiserem, toda sexta-feira sai no Spotify, no YouTube, no meu site, um podcast com a jornalista Elaine Santos e eu. A gente bate um papo sobre alguns assuntos de constelação familiar. Acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha, às vezes tem lá algum insight. Os workshops, o próximo workshop agora será no dia, eu estou sem o calendário aqui, mas na terceira segunda-feira do mês. E também para quem já é constelador, tinham passado aqui uma consteladora, fazendo mentoria. No dia 16 vou iniciar a mentoria para ex-alunos e para você que não estudou comigo também. Nós vamos fazer um grande bate-papo sobre constelações a realizar. Olha lá, Rose, que saudade! Ah, sim, curso maravilhoso. É ótimo. É ótimo. Obrigada, Rose. Rose, tem mentoria agora de constelação, vai ser, né, desejo, né? Estamos fazendo para que seja muito profundo e que a gente saia lá também com mais ideias, mais percepções das constelações. Vem bater um papo também, vai ser bem legal. Será a primeira segunda e a terceira segunda-feira do mês. Então o workshop é no último, acho que 24, eu acho, né? A última segunda-feira do mês, agora o workshop, tá bom? Saudades também. Uma ótima terça-feira, uma ótima semana para vocês. Eu continuo postando aí no Instagram, estou postando no TikTok, estou postando no LinkedIn. Vamos que vamos, tem muitas coisas aí para a gente fazer para que a gente possa ser mais feliz. Esta é a minha missão e a missão do Instituto, que é impulsionar pessoas para realizar as coisas boas da vida. Um beijo para vocês e até breve.